Bem, nós nestes últimos 3 domingos temos estado a falar sobre alguns frutos do Espírito, uma expressão da Bíblia e que Paulo fala bastante. E foi interessante porque ontem eu acabei por não estar aqui na igreja, estive com a família em Peniche, mas à vinda para cá, para Lisboa, no regresso, vínhamos ouvir a mensagem que partilhaste de manhã, João. E é interessante porque nós achamos que os filhos não ouvem e não escutam. Eles estavam os três supostamente a dormir. O meu filho até diz, ele foi para os bancos de trás, temos uma carrinha, ele foi para os bancos de trás e tapou-se com um casaco e disse que, pai, agora eu vou dormir. E eu, pronto filho, está bem, então dorme. Que aquilo ainda é 1 hora e pico de viagem. E ele adormeceu, supostamente, mas hoje de manhã fomos levá-los à escola e a pergunta dele foi, entramos no carro, fechamos o carro, e ele disse, pai, o que é que são os frutos do Espírito? E eu disse-lhe, olha filho, não é fruta, não é uma coisa que tu apanhas nas árvores. Mas eu disse, olha, imagina assim, é como se fosse o resultado de Deus na nossa vida, a consequência de nós termos Deus na nossa vida. Pronto, e depois à boa maneira do Daniel, nós ouvimos o Daniel no último podcast, portanto os ouvintes, as pessoas que visualizam o nosso podcast já tiveram contacto com ele, disse, então é tipo 5 mais 2 são 7, isso é tipo um resultado. Pronto, mas eu agora ponho a bola do vosso lado. Se uma criança vos perguntasse o que é que são, ou o que é, porque também há perspectivas diferentes, o fruto do Espírito, o que é que vocês responderiam? Sim, eu diria, é o que o texto bíblico diz, que é o produto da vida de Deus em nós, não é? Mas se quisermos ser assim, mais exigentes, vamos um pouquinho mais longe e diríamos assim, é justamente isso o sinal de que estamos a ter intimidade com Deus. Não é? É justamente o fruto que nos revela o quanto de intimidade temos com Deus. E é isso, é fruto, não é esforço, não é esforço humano, não são tentativa, erro, é o fluir da vida do Espírito na nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida. Eu acho que sim, eu acho que talvez seja a vida do Espírito em nós, não é? O Espírito é uma pessoa, ou seja, tem vida, é Deus, e o apóstolo Paulo, por incrível que pareça, pelo menos a mim, é incrível acreditar nisto, mas ele diz que da mesma forma que a plenitude do Espírito habitava em Jesus, e Jesus era plenamente divino, lá em Colossenses 2 também vai dizer que a plenitude de Deus habita no homem. E isso é o Espírito Santo em nós. Portanto, o fruto do Espírito é o resultado da vida do Espírito em nós, Claro. Né? Unido ao nosso Espírito. Claro. É essa vida do Espírito que nos leva de cristãos infantis a cristãos maduros. Ou seja, é a abundância do fruto que realmente nos diz que grau de maturidade nós temos neste novo homem que o Espírito está a formar Isso na nossa natureza. Isso é muito interessante. E Paulo constrói também esse raciocínio, não é? Lá em Romanos 8, tem 2 palavras para distinguir filho. Na tradução para português é filho, mas as 2 palavras no original o sentido é filho imaturo ou filho criança, infantil, filho criança e filho maduro, filho adultecido. E isso realmente é muito interessante porque ele diz que os filhos maduros, os filhos adultecidos são aqueles que são guiados pela vida do Espírito neles. Que no fundo, que era aquilo que ontem terminaste a dizer, tal pai, tal filho. E basicamente o que Paulo está a dizer é aqueles que são guiados pela vida do Espírito dentro deles, neles, são a imagem e a semelhança
de Deus, ou seja, são aqueles que revelam quem e como Deus é. Há outra coisa que para mim me impressiona quando leio Paulo e quando leio os evangelhos falando da vida de Jesus. Às vezes isto de que estamos a falar para os cristãos é qualquer coisa ainda com muita neblina, não é? Mas quer Paulo, quer Jesus dizem-nos que quem não conhece Deus percebe muito melhor que Deus está em nós pelo fruto, certo? Do que pelas manifestações. Do que pelas manifestações, Sim, eu vou dizer, de poder e a nossa religiosidade. Ou seja, por isso eu ontem dizia, tal pai, tais filhos. As pessoas associarão muito mais bondade, amabilidade, generosidade a Deus do que o que quer que seja que pratiquemos quando estamos juntos. Por bom que seja. Até porque se nós realmente, eu creio, e a Bíblia diz isso, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos nós temos rasgos de quem Deus é. Todos nós temos na nossa natureza, por isso é que muita gente nem sequer, a nossa origem. Muita gente nem sequer frequenta comunidades e igrejas e tem fruto do Espírito. Ou seja, manifesta de alguma maneira características de Deus. Só que o facto de eu não diria fruto, Tiago, para ser exigente. Eu diria rasgos. Por exemplo, nós não podemos confundir, na minha perspectiva, hoje, nós não podemos confundir solidariedade com bondade, na minha perspectiva. Porque a solidariedade é aquilo que é necessário por não ter havido bondade. E é verdade que quem age em bondade, o fluir do Espírito em bondade, tem atos de solidariedade e de generosidade. Sim. Mas é a bondade, é o fruto do Espírito, seria a humanidade a ser conduzida pelo Espírito Santo, que expressaria bondade de forma espontânea, eu vou dizer, ao ponto de não ser preciso atos de solidariedade. Mas louvado seja Deus por todas essas expressões porque são, mas podem ter uma intensidade diferente seguramente, quando em comunidade, quando nós somos estimulados, somos encorajados e até mesmo exercitamos os dons ou o fruto do Espírito fora depois da comunidade. Não, é mais, Tiago, ainda eu às vezes fico... Se quem não tem a vida do Espírito nele age em solidariedade, como vimos tantas vezes, nós que somos cristãos deveríamos de cair no chão, prostrados diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa-nos, dá-nos a graça de perceber o que é a verdadeira espiritualidade. Olhando para os outros e cuidando deles em todo o tempo. Uma das expressões muito fortes que tu disseste, ainda que eu acho que precisa de alguma interpretação, numa destas mensagens, nesta série, destes temas que temos estado a falar, foi que parece que os crentes estão muito preocupados em saber se há céu ou não é? Quando na verdade a vontade do Espírito é que haja mais do céu na terra, porque se no céu se faz a vontade do Pai, e nós aqui estamos a falar de frutos do Espírito, ou seja, resultado, consequência da intimidade com o Pai, como é que é possível então... em vez de nós estarmos preocupados com, sei lá, uma perspectiva quase romântica de um lugar extraterrestre, onde lá sim as coisas acontecem todas à bondade, à amabilidade, à generosidade, quando o reino deve estar aqui implementado. Eu acho que isso é crucial para nós entendermos o Evangelho. Houve um equívoco na história da teologia, da Igreja, e nós começámos a entender vida eterna como a nossa ida para um espaço, tempo, matéria, ali além, após a nossa existência aqui. E, bom, sem pormenores históricos, etc. Mas passámos a individualizar demasiado a fé cristã e numa perspectiva de conversionismo, de conversão. Ou seja, a minha conversão era garantir a minha ida para o céu um dia que eu pereça aqui nesta história, na Terra. Mas se nós olharmos para a Bíblia e lermos com alguma atenção, principalmente o livro do Apocalipse, etc.,
a Bíblia sempre fala de o céu a vir para a terra, não nós a irmos para o céu. Realmente há ali uma outra passagem que pode falar do arrebatamento, mas isso teríamos que entrar noutros pormenores. Talvez se alguém deixar lá uma pergunta, nós depois podemos responder no podcast. Mas a ideia é o céu a vir à terra. E há aqui uma outra questão, que é a tradução da palavra original, que fala de vida eterna, no seu sentido mais estrito. Ela, na verdade, ou pelo menos a maioria dos estudiosos das escrituras, dizem-nos que essa palavra, na verdade, o que ela está a querer dizer é uma intensidade de existência, é como se a era vindoura de Deus tivesse chegado aqui, agora, ao presente, e a minha vida agora é vivida pelo Espírito nessa era vindoura que já se faz presente aqui e agora. E o que estavas a dizer faz todo o sentido, que é o fruto do Espírito é a forma como o céu se faz presente na nossa realidade aqui e agora. Tanto é que Paulo vai dizer que o fruto é o penhor. Penhor do quê? O penhor da nova criação, é a primícia da nova criação. O facto de nós sermos habitados pelo Espírito e o fruto do Espírito ser manifestado nas nossas relações interpessoais significa que um dia toda a criação será assim plenamente restaurada plenamente. Claro. E isso é fantástico, no meu entender. E compreender o Evangelho desta forma ajuda-nos a viver, nós enquanto igreja, de uma forma mais integral, mais holística. Até porque a eternidade já começou. Porque a eternidade é a partir do momento em que a vida do Espírito habita em nós e há esta intensidade fruto desta era vindoura que já se faz presente em nós. A oração de Jesus, do Pai Nosso, que estava no céu, Pai Nosso que estás no céu, e a oração de Jesus vai no sentido de que a vontade do Pai que está no céu seja feita na terra como é feita no céu. Ele diz, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Então, exatamente. tudo isso começou, foi estabelecido a partir do momento em que o Espírito Santo vem viver em nós. E, portanto, agora nós podemos dizer, Pai Nosso que estás na terra, que a tua vontade seja expressa por intermédio da minha vida em tudo o que eu sou e em tudo o que eu faço. Agora vamos ser honestos, porque para não angustiar as pessoas que estão do outro lado... Mas só um parênteses, continuo já. Mas essa questão do céu também é muito importante, porque nenhum circunstante, nenhum cidadão, nenhum judeu... na altura, nos dias de Jesus, de Paulo, etc., que ouvi falar em céu, nunca remeteria para aquilo que nós hoje remetemos, que é um espaço para além terra, para onde nós iremos, mas céu sempre associado ao domínio, ao governo, à presença de Deus. Ainda que também é uma perspectiva desadequada daquilo que realmente é, porque o reino na terra não é o domínio e o poder de acordo com como os judeus pensavam, mas se não só a plenitude daquilo que nós hoje Sim, é o reino no coração de cada um. Exatamente. Pronto. Certo. Pronto. Sim, mas eu ia dizer ainda outra coisa, pensando das angústias. Sim. Realmente a vida cristã é feita disto. É de percebermos que, apesar dessa nova natureza estar em nós, o Espírito Santo, a nossa velha natureza também permanece em nós. E não nos vamos ver livre dela até ao fim da nossa existência aqui e agora, nesta dimensão. Por isso também há uma e por isso há um conflito também. E há muitos cristãos angustiados por terem conflito. E eu diria... É natural. Não, é mais do que isso. Eu diria que é perigoso é quando o conflito já não está. É suposto haver um conflito até ao fim. E é aí que cada cristão morre, a cada dia, várias vezes ao dia, para dar lugar àquele que é o sublime e é aquele que nos leva a viver a tal vida abundante. Intenso. Céu também.